Ok? Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz de Cristo. Abra lá no texto que deu origem ao tema. Ok? Estou muito feliz pela vida dessas mulheres que estão aqui. Literalmente, bendito fruto. Fabiane, juntamente com seu esposo. Amém? Está acompanhando seu esposo, ou melhor. Está ali a Paula, acompanhando seu esposo, Christian. E está ali a Josiane, ok? Acompanhando seu esposo, Alexandre Borges. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas pela vida dessas mulheres? Isso aí, meu irmão, veio dar um apoio moral. Louvado seja Deus às varoas. Amém, Magno? Está posicionado aí como intercessor? Isso aí. Juízes capítulo 6, ok? Juízes capítulo 6. Eu quero ler do versículo 7 ao 10. Esse tema quem escolheu foi o pastor Marcos, ok? Juízes capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Diz assim: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Diga comigo: eu preciso descobrir a minha vocação. Diga mais forte: eu preciso descobrir a minha vocação. Irmão, um tangedor aqui, ou o tecladista, ou o violinista, ou o do guitarra, quero um tangedor aqui. Em nome de Jesus. Num fundo, coloque a mão no seu coração, porque eu quero ainda orar. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, nós estamos na tua presença nessa noite. Muito obrigado por essa rede de homens. Muito obrigado por cada um de nós que aqui se encontra. Até mesmo essas mulheres, que alegria tê-las aqui conosco. Eu quero te pedir nessa hora, Espírito de Deus, desvenda segredos nessa noite. Pré-escuta o íntimo do nosso coração. A tua palavra é mais penetrante que espada de dois gumes. Se as nossas mentes, elas estão cativas, pensando no que está acontecendo lá fora, pensando em coisas que deixamos para fazer em casa, ou talvez, Deus, preocupado por alguma outra coisa, que as nossas mentes deixem de estar cativas e que as nossas mentes agora se rendam ao Senhor. Como nabasturi kelebaraio, o que me nebrasturi lebarácia, desata nessa noite tudo que precisa ser desatado na vida de cada varão. Todo aborrecimento, todo transtorno, toda pressão que se fez necessária para que alguns despertassem e acordassem para estar aqui. Que cada um dos teus filhos nesta hora se abra para ouvir a voz do teu Espírito Santo e para perceber qual é de verdade a vocação que o Senhor os vocacionou, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala sobre as tribos de Israel. As tribos de Israel, elas deixaram de dar ouvido ao Senhor. E quando as tribos de Israel deixam de dar ouvido ao Senhor, você imagina Satanás se apoderando
da vida daquelas tribos. E Satanás usa os midianitas, Satanás usa os amalequitas e tantos outros povos para oprimi-los e para destruí-los. Diz a Bíblia que por 7 anos eles se viram oprimidos pelos midianitas, pelos amalequitas e por outros inimigos que haviam aos redores de onde ficava o arraial das tribos de Israel. Diz a Bíblia que eles entraram em uma situação tão agonizante que muitos dos hebreus tinham que se esconder em cavernas. Muitos dos hebreus tinham que se esconder em caverna para conseguir preservar o pouco que elas tinham. Eu não quero entrar em questão política, mas eu quero dar um exemplo. Está passando aí em algumas redes sociais uma informação de que a Venezuela, que é um país que está debaixo de uma influência comunista, e o comunismo tem aliança com o PT, e tem mesmo, fui pesquisar na história, mas uma coisa que está sendo distribuída nas redes sociais é que os venezuelanos, eles estão em um quadro de decadência. Eles estão comendo lixo. Claro, não são todos, né? Óbvio. Mas uma quantidade incontável de pessoas. Eles estão comendo lixo. Eles estão na miséria. Bota um pouquinho mais baixo, filhotinho. Eles estão na miséria. E você sabia que tem gente lá passando por uma escassez tão grande que está comendo carne humana? Pastor, isso é mentira. Eu fui pregar há 2 terças-feiras atrás, ou há 3 terças-feiras atrás, numa consagração. Comigo, Rafael, o Emerson e a Josi. Eram só vocês 3, né, filhos? E eu fui pregar na igreja do pastor Melquisedeque, bendito seja Deus, que pregou na mini vigília. A mãe dele é uma mulher missionária, ela veio pregar uma terça-feira, ela tinha acabado de chegar da Venezuela. É uma mulher séria, uma amiga minha pessoal. Ela tinha acabado de chegar da Venezuela. E eu não sei se eles repararam, quando ela começou a relatar na mesa, a gente estava tomando um café, depois que terminou a consagração, eu não sei se o Rafael prestou atenção nela relatando, de um rapaz que estava preso, porque ele, parece que ele tinha matado uma pessoa, e ele estava guardando essa pessoa em casa. E ele estava comendo a carne do corpo dessa pessoa. E não era porque ele é um perverso, não. Porque as pessoas estavam no nível de decadência. E Ana Cristina estava falando, pastor, isso é verdade que está acontecendo. Então, imagine o desespero dos venezuelanos. Quando a gente olha para as tribos de Israel, eles não estavam vivendo uma situação muito diferente. Porque os midianitas, os amalequitas, estavam saqueando tudo que eles tinham. Eles plantavam, e quando chegava a hora de colher, os midianitas e os amalequitas iam lá e saqueavam. Aquilo que eles não conseguiam se apropriar, Alexandre, eles arruinavam, eles destruíram. Já pensou alguém invadir a tua casa, pegar, abrir a tua despensa, Alexandre, pegar suas latas de óleo, abrir e jogar fora, pegar o seu arroz, jogar fora, suas latas de leite, jogar fora, sua carne, tirar da geladeira, e como ele não dá para levar para casa, ele joga fora para estragar, para você não poder usar. Era isso que estava acontecendo com os hebreus, com os israelitas, e eles entraram num nível de desespero muito grande. E geralmente o homem que já teve algum tipo de relacionamento com Deus, mesmo tendo ele se desviado, se ele tem algum resquício de temor a Deus dentro do seu coração, ele não vai clamar ao diabo, ele vai clamar ao Senhor. E esse texto fala, que é o versículo que eu li, a partir do versículo 7, que eles clamam ao Senhor: Deus, até quando nós vamos viver esse sofrimento? Deus, até quando a nossa vida vai ficar amarrada desse jeito? E quando eles clamam, Deus se revela.
Deus se revela usando quem? O profeta. Versículo 7, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta, e lhes disse: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e de todos quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a terra. Mas vocês preferiram fazer aliança com os amorreus, vocês preferiram erguerem altares aos deuses dos amorreus, a Baal. E tão logo, já que vocês decidiram dar a glória a outrem, eu tive que sair de cena. Quando Rafael teve a oportunidade, ele falou: nós, enquanto homens, precisamos exercer o nosso sacerdócio. Sacerdote tem posição de liderança. Exercer o sacerdócio é exercer uma posição. Já voltou. Rebobina a fita. E como sacerdotes, nós precisamos exercer a nossa posição de liderança. E sacerdote entrega o sacrifício. Se você é alguém que tem visão ampla, você não está aqui apenas para cumprir um protocolo. Se você tem visão ampla, você está aqui investindo num projeto chamado Rede de Homens Anatotes. Quem está comigo, levanta a mão e dá um glória a Deus. Se você tem visão ampla, você não está aqui em mais um culto, você está aqui investindo num projeto que timidamente está nascendo para que o nome do Senhor seja glorificado e que outros varões sejam alcançados. Narabashuri que levasse. Aí, quando eles clamam ao Senhor, Deus se revela para dar livramento. E quem Deus levanta para ser instrumento de livramento na vida daquele povo? Um homem chamado Gideão. Diga comigo, como Gideão foi levantado. Eu acredito que Deus está me levantando. Está muito fraco. Diga comigo, como Gideão foi levantado. Eu acredito que eu estou sendo levantado. Aí, Deus se revela para Gideão. Diz: Gideão, tu é o cara que eu vou usar para livrar as tribos de Israel do domínio dos midianitas, do domínio dos amalequitas e do domínio dos outros inimigos. Quando o Senhor se reporta para Gideão, Deus começa levantando a autoestima de Gideão. O que Deus diz para Gideão? Varão valoroso. Por que Deus disse para Gideão que Gideão era um varão valoroso? Porque todo varão valoroso não é um parasita. Todo varão valoroso, ele tem iniciativa. Sabe aonde Deus se revelou para Gideão? Gideão não estava em casa assistindo Luciano Huck. Gideão não estava em casa com a barriga para cima, roncando. Gideão não estava em casa se lamentando da vida. Sabe aonde Gideão estava? Nas cavernas, malhando trigo no lagar. Ou seja, muito antes de Deus levantar Gideão, Gideão percebeu uma carência naquela cidade. E qual era a carência? Mulheres, homens, famílias inteiras estão passando fome por causa da ação covarde dos medianitas, dos amalequitas e dos outros povos. Vamos nos esconder nas cavernas, vamos guardar comida nas cavernas, vamos buscar esconder o máximo de comida possível para que os inimigos não saqueiem tudo da gente. Então, ou seja, Gideão, ele já estava fazendo a obra sem antes ter sido chamado para.
Sabe por que Deus chamou Davi? Não era porque Davi era engraçadinho. Deus chamou Davi porque Deus viu em Davi uma proatividade. Diga para essa pessoa que está do teu lado: aprenda a ser proativo. Você sabe o que é ser proativo? 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 Sabe o que é ser proativo? É ter uma iniciativa antecipada. A palavra, eu fui até redundante, né? É ter uma iniciativa prévia. O problema está ali. Ele não vai esperar ser acionado. Esse problema precisa ser resolvido. E já que ninguém se colocou na brecha, eu me coloco na brecha. Um homem proativo, ele não espera ser convocado pelo seu pastor. Um homem proativo, ele já vai lá e resolve o problema. Um homem proativo, ele não espera a casa cair. Antes que a casa caia, ele já se coloca na brecha para resolver os problemas. Quem está entendendo diz amém. Mas sabe qual é o nosso maior problema, varões? Às vezes a gente dorme no ponto. E sabe qual é a nossa maior desculpa? Eu estou cansado. Você não fica cansado de dizer que está cansado, não? Você não se cansa de dizer que está cansado, não? Pô, pastor, mas a vida é muito difícil. A gente está debaixo da palavra que Deus deu para Adão. Quando Adão pecou, Marquinho, o que Deus disse para Adão? Você pecou, neguinho? A vida vai ficar boa, vai ser boa. Aleluia. Deita esse barrigão nesse sofá e espera tudo chegar para você. É isso que Deus disse para Adão? Fica aí coçando o umbigo, para não dizer outra coisa. Aleluia. Foi isso que Deus falou para Adão? Não. Do suor do teu rosto você vai ter que trabalhar. Então para de dizer que trabalho é motivo para tirar da obra. Trabalho faz parte do ofício do seu viver. Agora o que a gente precisa fazer como homem que está aberto para se desenvolver no chamado que Deus te chamou? Separar o tempo que você vai dedicar para o trabalho, separar o tempo que você vai dedicar para a tua vida em família e separar o tempo que você vai dedicar para o reino. E dedicar tempo para o reino não é vir para o culto. Porque vir para o culto é protocolo. Amém, meu irmão? Vir para o culto é protocolo. Agora, trabalhar na obra é muito mais que isso. Amém? Cheguei cedo, tive que arrumar a igreja. Cheguei cedo, tive que ensaiar. A gente panfletou um dia desses. Isso é sair do protocolo. Porque o que você faz no culto? Chegou, sentou, deu glória, deu aleluia. Tem gente que ronca no culto. Termina o culto e ele vai embora. É verdade ou mentira? Ficou ali na oferta, ficou ali na portaria, ficou ali na cantina, contou umas ofertinhas, foi lá fora, fez um xixi e acabou. Fazer a obra é muito mais que isso. Gideão, ele estava na caverna, malhando trigo no lagar. Aí o Senhor diz para Gideão: Gideão, tu é varão valoroso. Só que Gideão era um cara de serviço, mas Gideão, ele tinha uma insegurança dentro dele. Aí o Senhor chega para Gideão e diz: Gideão, tu é varão valoroso. Aí Gideão diz: não, eu não sou varão valoroso. Porque se eu sou varão valoroso, por que o Senhor não levou em consideração essa situação que a gente está vivendo, todo esse drama que a gente está vivendo, e por que o Senhor não nos poupou de tudo isso? E como se já não bastasse todo esse problema que a gente está vivendo, Senhor, eu sou o menor da tribo de Manassés. O que Gideão estava dizendo? Senhor, eu estou muito chateado, primeiro porque o Senhor não nos poupou,
aleluia, o Senhor não nos eximiu de passar pelo que a gente está passando. E outra coisa, Senhor, eu sou o menor da tribo de Manassés, e tu vem para cá dizer que eu sou varão valoroso. Sabe o que estava acontecendo com Gideão? Ele estava cheio de drama dentro do seu coração, porque ele não estava atentando para a trama. Porque toda novela, todo filme, ele tem uma trama. Qual é a trama do filme? A trama do filme é a proposta do filme. Vamos falar sobre divórcio, vamos falar sobre pedofilia, vamos falar agora sobre heróis, deuses gregos. Todo filme tem uma trama. A trama é a história. Quem está entendendo diz amém. E o drama, Silvio, são os episódios. Amém, Rafael? São os episódios. A trama é a história, ok? É a sinopse do filme. A proposta do filme é esse, ok? Essa é a trama do filme. E qual é o drama? São os episódios. E você já viu que o filme tem aquele episódio, aleluia, que é cheio de suspense. Tem aquele episódio que é cheio de aventura, e tem aquele episódio que é mais dramático. Quando Deus chega para Gideão e diz: tu é varão valoroso, sabe no que Gideão estava preso? No drama. Ele estava preso num capítulo da vida dele. E qual era o capítulo da vida dele que ele estava preso, Carlos? Eu sou o menor da tribo de Manassés, e Senhor, me poupe, porque o Senhor permitiu que eu passasse por isso. Só que ele esqueceu que todo drama está inserido numa trama. E qual era a trama? O povo havia se desviado, o povo havia erguido altares a Baal, e por essa razão eles estavam sofrendo o que eles estavam sofrendo. Para de drama. A sua vida não se resume nesse momento. Tem uma trama aí. Tem uma trama aí. E essa trama está muito relacionada às escolhas que você fez ao longo da vida. Amém, gente? Ou você nasceu e alguém disse para você: você vai ser ferroviário, você vai ser Uber, você só vai concluir o ensino médio, olha, você vai ficar só até a 2ª série, olha, você vai passar por vários casamentos, você vai ter uma penca de filhos. Você já nasceu com essa fichinha, aleluia, estabelecendo tudo que você iria viver. Então tudo que você está vivendo, ou melhor, uma boa parte do que você está vivendo, está muito associado às escolhas que você fez. Então para de ficar preso nesse drama, aleluia. Eu não tenho tempo, eu não posso, minha vida é difícil, ai, eu estou cansado, ai, eu estou na peleja, ai, eu estou... Para de ficar preso nesse drama, porque apesar do drama de Gideão, Deus disse: tu é varão valoroso. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga com autoridade: você é varão valoroso. Você é varão valoroso. Que levarácia. Como o anjo não recua, porque quando Gideão conta seu drama, o que Gideão esperava? Ah, tá bom, neguinho, você não é varão valoroso não, desculpa, tá? Eu me apresentei à pessoa errada, tô indo embora, beijinho. Não, o varão sustentou: tu é varão valoroso. Aí Gideão começou a perceber: epa, tem algo que é maior do que eu. Aí ele diz no versículo, que eu não vou ficar lendo, ele diz a partir do versículo 15 em diante: Senhor, se tu é Deus, deixa eu ir em casa. Eu vou pegar uma oferta e eu vou apresentar ao Senhor.
E se é o Senhor que fala comigo, recebe a minha oferta. Foi Gideão em casa, preparou lá um pão, um cabrito, uma doideira, colocou no altar, e diz a Bíblia que o anjo estendeu o cetro, tocou na oferta, fogo do céu desceu, e a oferta foi recebida, e ele tremeu e temeu. É Deus! É Deus que está falando comigo. Narabachuri Keleblácia. Ali Gideão começa a entender. Cara, eu tenho de verdade uma vocação. Aí o Senhor chega para Gideão e já lança sobre ele um desafio. Aí eu vou ter que ler esse desafio. Bendito seja Deus. Versículo 25. Aleluia. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Olha o que o anjo pediu a Gideão: e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens. Olha aí, uma rede de varões sendo formada. É, meu filho. Olha aí, uma rede de varões sendo formada. Então Gideão toma 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Ou seja, quando Gideão se convence que é o Senhor que está chamando ele, ele se alegra e ele relaxa. Quando ele relaxa, o que significa relaxar nesse contexto? Alexandre Gomes, ele entrega o seu coração. Aí o Senhor lança sobre ele um desafio: Gideão, eu quero que você entregue uma outra oferta. Mas antes que você entregue uma outra oferta, eu quero que você faça algo. Teu pai é um idólatra. Ou seja, o pai de Gideão era um idólatra. Ué, pastor, mas o pai de Gideão não era crente? Mas ele havia se desviado. Os habitantes daquela cidade haviam se desviado. E uma meia dúzia estava na brecha. E diz a Bíblia que o pai de Gideão ergueu um altar a Baal. E o altar, Marquinho, que o pai, acho que era Joás o nome dele, o altar que o pai de Gideão ergueu era um reflexo do que estava acontecendo na cidade. Então, na realidade, o pai de Gideão não era o único a ter erguido um altar. Outros altares haviam sido levantados, só que Deus estava levantando quem? Gideão. E se Deus estava levantando Gideão, o conserto tinha que começar na sua casa. Você quer descobrir o chamado de Deus para a sua vida? Comece a colocar tua casa em ordem. Comece a colocar tua casa em ordem. Pastor, o que representa colocar a casa em ordem? Muita coisa. Mas eu quero me ater a um detalhe. Colocar a casa em ordem fala remover os outros altares e colocar Deus no centro. Remover os outros altares e colocar Deus no centro. Qual é o altar? Pessoal que é torcedor do Flamengo, tá ali, ó. Uma tenda, uma churrascada rolando. Quando eu cheguei da reunião da aliança, fui comprar algo ali no Rio da Prata, voltei, uma baita de uma tenda, de um treco maluco aqui no beco, saindo do beco,
bendito seja Deus, baita de um bandeirão, Flamengo. Passei ali no Rio da Prata, tem uma parte do Rio da Prata que está fechada. Uma baita de uma farofada. Sabe o que significa isso? Altares. Altares. E qual é o altar que você está erguendo nessa noite? Quantos glórias você já deu hoje, em meio a esses 10 bocejos que você deu? Cuidado, meu irmão, pode cair aí, hein? Tá tão cansado, meu irmão. Cuidado para tu não cair aí no ombro do irmão e babar. Que isso, meu irmão? Não estou te entendendo. Você acha que o pessoal que está lá na churrascada, louvado seja Deus, eles estão dormindo? Duvido, meu irmão. A noite para eles está apenas começando. E de repente, quando você era não crente, era com esse pique que você vivia. Cadê o pique? Amém, Fabiano? Glória a Deus. Meu Deus! Deus falou para Gideão, para a gente encerrar. Gideão, remove o altar que teu pai ergueu. Aí Gideão temeu fazer de dia, porque o altar que o pai de Gideão tinha erguido tinha uma representatividade. Não representava apenas o Deus familiar, representava o Deus daquela cidade. Então, o pai de Gideão, ele tinha uma representatividade naquela cidade. Era como se o pai de Gideão fosse uma liderança dentro daquela comunidade. E aquele altar não era simplesmente um altar domiciliar, mas era um altar que representava o Deus que era adorado naquela cidade. Mas Gideão entendeu que ele precisava vencer aquela barreira e assumir a sua vocação, assumir o seu chamado. E qual era o chamado de Gideão? Ser um libertador naquela cidade. Gideão seria aquele que Deus iria usar para quebrar os altares e para restaurar a adoração e, consequentemente, livrar o povo da opressão dos inimigos daquela cidade. Aí, o que Gideão faz? Gideão segue o protocolo. Ele remove aquele altar, ele remove aquela cerca, ele remove aquele adoratório e Gideão restaura a adoração ao Senhor. Vamos continuar lendo? Versículo 28. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que for edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? Esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, que era pai de Gideão: tira para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Agora olha o que Joás diz. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar.
Eu vou traduzir. Sabe o que o pai de Gideão disse? Os homens da cidade, quando viram os altares de Baal derrubado, eles chegaram na casa de Joás e disseram: tira para fora Gideão, teu filho, porque a gente vai matar ele pelo fato dele ter derrubado os altares de Baal. Aí Joás se coloca para defender seu filho. Olha o que Joás diz: se Baal é tão poderoso, Baal precisa de homens que guerreiem por ele. Se Baal fosse tão poderoso, por que Baal mesmo não impediu Gideão de derrubar aqueles altares? Se Gideão derrubou aqueles altares, isso é prova que Baal não é tão poderoso como a gente imagina. Pastor, o que você está querendo dizer? Que a postura de Gideão, o posicionamento de Gideão trouxe despertamento para a sua casa. Seu pai, que estava desviado, voltou a reconhecer a autoridade de Deus na vida daquela cidade. Eu quero fechar esse momento convocando você a se colocar na brecha como Gideão se colocou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que os varões se aproximem mais. Se aproximem mais. Se aproximem mais, varões. Pode ficar aqui nas primeiras fileiras. Quero profetizar sobre a vida de vocês. Vem para cá. Todos os varões. Só quem está na projeção não. Josiane, Diaconisa, fiquem na portaria. Todos os varões aqui para perto. No mandare que quer levar-se. Nenhum varão numa fileira sozinho, meu irmão. Em nome de Jesus. Fabiane, vem para a lateral. Entra aqui, Carlos. Irmãos, qual é a palavra que o pastor Luiz Marcos e o obreiro Alexandre escolheram? Descubra a sua vocação. Feche os seus olhos. Descubra a sua vocação. Eu vou recomendar, ou melhor, eu vou pensar algumas coisas que eu falei nessa noite. Primeiro, que Gideão, antes de ter sido chamado pelo Senhor, ele estava socorrendo os aflitos, ele estava socorrendo os oprimidos, ele estava em cavernas trabalhando pelo bem-estar da comunidade. Quando o anjo se apresenta diante de Gideão, Gideão primeiro dá uma desculpa. É sempre comum a gente dar uma desculpa, mas a gente tem que mudar, a gente tem que parar de dar desculpa. No caso de Gideão, a desculpa era: eu sou o menor da tribo de Manassés, e eu estou triste, porque o Senhor permitiu que a gente passasse esses 7 anos de sofrimento. Ou seja, Gideão estava preso no seu drama, mas havia uma trama por trás daquilo tudo. Eles não estavam passando pelo que eles estavam passando por uma obra do acaso. Eles haviam feito algumas escolhas erradas na vida deles, e aquelas escolhas erradas redundaram naquele processo que eles estavam passando. Mas apesar daquele drama de Gideão, Deus falou pela boca dos profetas, do profeta: vocês me clamaram, então eu vou livrar vocês. Não começa nenhum louvor agora não. Vocês clamaram e eu vou livrar vocês. E o Senhor usa justamente Gideão. Sabe por que Deus decidiu usar Gideão? Porque Gideão estava na brecha. Eu quero que você entenda a filosofia desse ministério. A filosofia desse ministério é ser uma igreja com propósitos. Uma igreja com propósito é uma igreja que tem visão de crescimento.
É uma igreja que tem visão de expansão. É uma igreja que tem visão de levantar ministérios dentro da igreja. E a gente está há alguns meses debaixo desse processo e desse desafio, que é solidificar uma rede de homens dentro desse ministério. Ah, pastor, eu não acho que isso seja importante. Eu não acho que isso seja importante. É importante sim. Para de dar lugar ao diabo. Pare sendo contra. É importante sim. Porque é a visão que Deus está colocando no coração do seu pastor. Havia altares ali que precisavam ser quebrados, serem quebrados. E Deus usou Gideão para quebrar aqueles altares. Quando a gente descobre a nossa vocação e a gente se posiciona, não para ser mais ou menos, mas a gente se posiciona para viver integralmente aquilo. Deus nos usa para revolucionar a nossa cidade, para revolucionar a vida de outras pessoas. Gideão estava malhando trigo no lagar. Quando Deus chama Gideão, sabe o que Gideão faz, Lohan? Ele contagia mais 10 homens. Rapaziada, Deus me levantou para algo e eu não posso fazer isso sozinho. Eu posso contar com vocês, rapaziada. E esses 10 homens, Rafael, foram com Gideão. Sabe por que Gideão conseguiu convencê-los? Não foi porque Gideão marchou, profetizou, entregou uma revelação para fazer os homens se empolgarem. Aquilo começou a ferver dentro do coração de Gideão. Aquilo começou a ferver tanto, Marquinho, que ele conseguiu contagiar outros homens. Naraio como Nácia. E olha que não ficou com 10 homens, Naraio. Porque quando Gideão foi guerrear contra os midianitas, quantos homens foram com ele? 300 homens. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Começou com 10 e daqui a pouco virou 300. Ué, pastor, não era 32 mil, não, meu irmão. Era um bando de empolgado. Gideão, tira esses empolgados aí. Saiu 22 mil. Pá. Gideão ainda tem empolgado. Saiu 9.700. Ficou só 300. Mas, irmãos, olha o crescimento. Marquinho e Alexandre Gomes. Gideão estava sozinho, lá na caverna, trabalhando, ajudando os mais carentes, Lohan. Daqui a pouco, Deus impacta Gideão. Ele consegue convencer 10 homens, Orlando. Já pensou, Orlando? Você convencer 10? Já pensou, Christian, você convencer 10? Já pensou, Carlos, você convencer 10? Já pensou, Alessandro, você convencer 10? E assim, você convencer 10? Já pensou, Fabiano, você convencer 10? Já pensou, Magno, você convencer 10? Já pensou, Edson, você impactar 10? Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Abre essa bocarra e começa a se quebrantar. Ele conseguiu convencer 10, depois ele conseguiu convencer 300, e a missão que Deus deu ele foi concluída. Diz a Bíblia que Gideão julgou Israel por cerca de aproximadamente 40 anos, e quando Deus chamou Gideão, aonde ele estava? Na caverna, malhando trigo no lagar. Quem era Gideão? O menor da tribo de Manassés,
preso ao seu drama. Mas o Senhor disse para Gideão: abra mão do seu drama, se arrependa e deixa eu te usar. Adore ao Senhor antes da gente orar. Interessante que quando eu olho para esses varões aqui na igreja, eu vejo em vocês um potencial muito grande. Mas uma coisa que às vezes me intriga é por que alguns varões têm tanta dificuldade para descobrir o seu potencial. Eu não sei o que você vê no espelho quando você acorda toda manhã. Que a gente vai se arrumar, né? E a gente tem que se olhar no espelho. Às vezes até escovando o dente a gente está ali no espelho. Amém? Lá em casa tem aquele espelho grande. Às vezes eu estou escovando o dente, estou me olhando no espelho. Eu estou no quarto me arrumando, tem aquele espelhão grandão. Aleluia! Eu não sei o que você vê no espelho. O que eu vejo no espelho é o Rafael da Ludiane. O que eu vejo no espelho é o Orlando da Michele. O que eu vejo no espelho é o Alessandro da Denise. Será que você é só isso? Não. Quando eu olho no espelho, eu vejo o padeiro. Quando eu olho no espelho, eu vejo o eletricista. Quando eu olho no espelho, eu vejo o vigilante. Quando eu olho no espelho, sei lá, eu vejo o aposentado. Quando Gideão se olhava no espelho, sabe quem ele via? O menor da tribo de Manassés. Quando ele se olhava no espelho, Robson, sabe quem ele via? O menor da tribo de Manassés. Mas aí Deus dá um choque de realidade em Gideão. Aí Gideão vai se olhar novamente no espelho. E quando Gideão vai se olhar novamente no espelho, sabe quem ele vê? Um varão valoroso. Olhe agora no espelho novamente. Olhe agora no espelho novamente. Olhe agora no espelho novamente. Você não pode ser menos do que o que Deus sonhou para você. Diga comigo: eu não posso ser menos do que o que Deus sonhou para mim. Quando eu me olho no espelho, eu vejo um varão valoroso. Então a gente vai orar. Faz trios aí. Trios. Fecha o trio. Faz um círculo aí, um trio. É trio, gente. É 3. 3. Trio. Vamos orar. Como narabashuri, como naragácia. Começa a clamar aí, varão. O minerebashuri lebaraio. Começa a falar em línguas. Para Deus despertar os dons. 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 Senhor, Tu enviou um anjo para falar com Gideão. E aquele anjo falando com Gideão foi um divisor de águas na vida de Gideão. Ele acordou e ele entendeu que a primeira obra iria começar com 10. Nubireba chorabaraio, o que me nablaçorebaraia, e que me doprastorebelebaraio, oremanchorre calabarácia.
Senhor, Ele despertou. Primeiro Ele começou com 10. Foi uma célula. Um culto muito modesto. A Narábia como Narabaraio. Mas depois dos 10, Ele foi fiel no pouco. Ele foi fiel no pouco. E tu colocou na mão dele um exército de 300 homens. Deus, desperta-nos. Deus, desperta-nos como varões, como homens nessa igreja. Ah, Deus, tu não nos chamou para ser pai apenas. Tu não nos chamou para ser esposo apenas. Tu não nos chamou para sermos um profissional, alguém que tem uma carteira assinada, um autônomo, um MEI. Naraio levarácia. Tu tem algo maior. E eu quero te pedir, incendeia esses varões, incendeia esse rebanho, incendeia o Marquinho, incendeia o Alexandre, incendeia o Silvio, que é o mais novo. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Senhor, nós não queremos homens oprimidos, homens preguiçosos, homens que fogem da obra, homens que só querem saber de ganhar dinheiro e ficar em casa, como tu acordou Gideão. Acorda! Acorda! Espírito de poder, espírito de força, espírito de vida, espírito que traz avivamento. Desperta-nos, 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 desperta-nos em nome de Jesus. Adoremos. Adore ao Senhor, levita. Vamos continuar adorando.